Bom, então nesse momento nós vamos fazer o seguinte, a gente vai, já que a gente descobriu que o que a gente está utilizando aqui dentro do Get é uma linguagem JavaScript, vamos criar então uma aplicação JavaScript, tá? Para a gente poder fazer as coisas como se a gente estivesse fazendo dentro do console. Só que em vez de fazer as coisas dentro do console, eu quero executar uma aplicação JavaScript fora do console. Fora do console. Como se fosse uma aplicação desktop. Essa aplicação, inclusive, ela poderia estar rodando aonde? Imaginem vocês, né? Dentro do browser. Certo? Então, se você parar para analisar nessa ótica, o que acontece? Como é que vai ser uma aplicação utilizando o Ethereum? Né? Se você analisar sobre essa ótica que eu estou mostrando para vocês. A gente vai ter uma aplicação JavaScript que pode estar rodando dentro de um browser ou uma aplicação desktop, uma aplicação Node.js, que vai fazer o quê? Que vai acessar localmente uma blockchain que eu tenho. E essa blockchain que eu tenho, ela vai estar sendo replicada com outros nós, que são os pares, né, do meu nó. Correto? Eu demonstrei nos vídeos anteriores, no vídeo, por exemplo, que eu fiz para cotidiano, como eu poderia criar 2 nós na minha rede e fazer com que esses nós, 2, 3 nós na minha rede, e fazer com que esses nós se comunicassem e fizessem o quê? Replicassem dados de um para o outro, certo? Então, uma aplicação em JavaScript, por exemplo, ela pode rodar dentro de um browser que vai acessar o meu nó local e o meu nó vai estar conectado com outros. A minha aplicação fica distribuída, tá? Então, o que eu vou fazer agora é rodar aqui uma aplicação JavaScript que não tem nada a ver com aquele Hello World JS que a gente rodou dentro do Get. É similar, mas ele roda fora do Get, ele roda no Node. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o Yarn, que é um gerenciador de pacotes, tipo NPM, né? Para quem não conhece programação de JavaScript, para você poder fazer um paralelo, para quem vem do mundo Java, por exemplo. No Java, para você poder baixar as dependências que são necessárias para executar uma aplicação, você utiliza o Maven, o Gradle, por exemplo, ou o Ant, sei lá o que, né? Vamos supor o Maven, né? O NPM, né, do Node é similar ao Maven, né? E o Yarn é um concorrente do NPM. É a mesma coisa que fosse um NPM versus... a mesma coisa se fosse um Maven versus Gradle. A gente tem no mundo JavaScript um Yarn versus NPM. Ok? Então tem o Yarn install. O que esse Yarn install vai fazer? Ele vai ler um arquivo chamado package.json e vai me dizer, ó, eu tenho 3 dependências que eu vou instalar aqui para rodar a aplicação. Na verdade, a aplicação ela vai precisar só de 2. Nesse momento, eu vou precisar só do compilador Solidity, que é o Solc, e do Web3, que é a API, para poder fazer o quê? A chamada aos métodos através do JavaScript. Então, a minha aplicação helloworldclient.js vai utilizar, né, essas 2 APIs. Então, se eu dar uma olhada no código dela aqui, ó, JS helloworldclient.js, eu vou estar dependendo aqui do Web3 e do Solc. O File System é outra biblioteca, mas já vem embutido dentro do Node, você não precisa obter nenhuma dependência externa. Mas no caso aqui, essas 2, eu preciso colocá-las como dependências aqui dentro do package.json. E aí, para poder fazer a instalação, eu chamo aqui o Node, né, ou o Yarn install. Ele vai fazer o quê? Vai baixar para mim as dependências, que no caso aqui... O Ganache eu vou utilizar no próximo exemplo, mas nesse exemplo aqui especificamente eu preciso do Solc e do Web3. E agora eu vou rodar a aplicação.
Node.js Hello World Client. Primeiro eu vou rodar a aplicação, depois eu vou explicar o que ela faz. Mas basicamente a aplicação vai fazer o seguinte: vai me criar uma instância, um contrato, né? Hello World na minha rede local, Ethereum, e vai me dar informações sobre essa rede, né? Então, vou criar um contrato e vou modificar o valor da mensagem desse contrato para Hello Paulo Jerônimo from Ethereum. Dou Enter aqui, ó. E agora, aqui, essa aplicação está me dizendo, ó, a versão do Web3J que você está, do Web3 que você está executando é a versão 0.25, a versão do Ethereum que você está rodando é 0.3F, a rede que você está conectado é a rede 1234 do cliente, do nó, né, do nó, que é esse nó que eu estou rodando no meu Mac aqui. Aí ele falou para mim, ó, o contrato foi criado, a transação que foi utilizada para poder fazer a criação do contrato é essa daqui. O contrato foi minerado, tá? O endereço do contrato é esse endereço. No momento que eu chamei o getMessage, né, antes de fazer a alteração, ele falou para mim, ó, a mensagem que tinha era Hello World, e agora eu chamei um método setMessage passando esse valor que você passou para mim como parâmetro aqui. Tá? E a transação que foi originada a partir desse método setMessage foi essa transação aqui. Tá? Então eu vou pegar e vou executar essa mesma aplicação novamente, só que passando como parâmetro o endereço do contrato que foi criado. Então eu vou passar esse endereço aqui, ó. Dou Enter. E agora ele vai falar para mim, ó, beleza, então eu vou criar para você, eu vou tentar localizar para você esse objeto esse contrato que tem nesse endereço, e vou obter a mensagem a partir desse endereço. Então, a mensagem a partir desse endereço é Hello Paulo Jerônimo from Ethereum, tá? Ou seja, então é a mesma coisa que eu fiz lá dentro da interface do GET, né, que é o console, mas agora eu fiz uma aplicação externa. E o código JavaScript que eu criei para poder fazer isso, esse comando aqui vai me abrir o Vim em modo read only, abrindo duas abas aqui para poder verificar qual que é o valor, o que eu escrevi no package.json e também no Hello World Client.js. Então, o package.json eu já mostrei para vocês que eu coloquei essas dependências, né? E aqui dentro do Hello World Client, vamos ver o código agora, vamos entender o código JavaScript, né? Então, observe o que é o código JavaScript. Eu faço o quê? Eu utilizo duas bibliotecas, Web3 e Salsea, beleza. Pela biblioteca Web3, o que eu faço? Eu especifico o quê? Um provider, né? Um provider que, no caso, vai me dizer de onde que está vindo, aonde que eu vou me conectar, para poder, em qual blockchain que eu vou me conectar. Uma blockchain que, no caso, vai ser uma blockchain provida pelo protocolo HTTP em localhost porta 8545, ou seja, onde eu instalei o GET, onde eu estou executando o GET. Aí eu vou me dizer o seguinte, ó, se o GET não tiver conectado, né, se o GET não tiver em execução, ele vai tentar se conectar e vai falar, se está conectado? Não, não está, então ele vai falhar a conexão, vai embora, acabou, não tem o que fazer. Tá? Do contrário, no console ele vai dizer, vai me mostrar aquelas mensagens, né, a versão da API, a versão do Ethereum, a versão da rede, a versão do nó. E vai também fazer o seguinte, agora começa a brincadeira a nível de programação. Ao invés de eu fazer a execução do compilador Salsea a partir da linha de comando, como eu fiz no bin/compile, eu tinha feito o quê? Executado o Salsea aqui, ó. Eu tinha chamado o compilador pela linha de comando. Aqui não, aqui agora eu estou utilizando a API, né, provida pelo Node, uma API Node.js para poder fazer o quê? Compilar o contrato helloworld.sol. Além disso, o que eu estou fazendo? Bom, eu estou pegando então aqui, ó, a interface desse contrato, que é equivalente ao que a gente tinha visto no caso do compile a partir do quê? Do ABI, tá? Que é equivalente a esse ABI aqui, ó, tá? Mas no caso da programação em Node.js, a gente está utilizando, em JavaScript, a gente está utilizando esse interface que você está vendo aqui.
Aqui eu estou criando uma mensagem, e aqui eu estou verificando quantos argumentos que eu estou passando na linha de comando, né? Você vai ver o equivalente disso para quem gosta de Java, quem trabalha com Java, igual eu, né? Eu também trabalho com Java há muitos anos já. Vocês vão ver aqui que eu tenho o mesmo código Java. Vou mostrar os dois para você. O próximo exemplo que eu vou mostrar agora é em Java. Mas aqui é o seguinte, eu tenho então a informação de que se o que você estiver passando na linha de comando vai começar com 0x, eu vou descobrir, você está passando o endereço, então é porque você quer ler o contrato. Né? Você quer ler o valor da mensagem que está num determinado endereço. Então o que eu faço nessa situação? Eu vou apresentar para você o endereço que você me informou e vou obter o Hello World a partir daquele endereço. E vou chamar o método setMessage, o método getMessage naquele endereço. E acabou o programa, vou embora. Terminei aqui, não tem mais o que fazer. Certo? Do contrário, é porque você está me passando um valor que você quer que eu informe lá no setMessage. Então, aqui eu estou fazendo o quê? Nessas linhas de baixo aqui, eu estou criando, então, o contrato, né? Criando o contrato. E uma coisa interessante da gente saber é que toda essa programação no JavaScript, ela é assíncrona, né? Ela é assíncrona. Vários métodos que estão aqui são métodos que são métodos assíncronos, tá? Então, por exemplo, quando eu crio um contrato, depois que eu crio um contrato, eu passo uma função que vai ser chamada no momento que o contrato tiver sido criado. Quando é que o contrato vai ter sido criado? Ele vai ter sido criado quando ele tiver sido minerado, né? Então, tem dois passos ali, ó. Essa chamada ao método, essa chamada a essa função aqui, ela ocorre duas vezes, na verdade. Na primeira vez, o contrato ele é criado, né? Na primeira vez o contrato ainda não está criado, foi criada uma transação dizendo que o contrato vai ser criado. Então ele vai só me dizer aqui, ó, o contrato, a transação para poder fazer a criação do contrato é essa daqui, tá? Agora, se o contrato tiver sido minerado, aí ele vai ter um endereço. Na hora que ele tiver o endereço, eu vou falar assim, o contrato agora foi minerado, e o endereço é esse daqui. Então, já que o contrato foi minerado, mostra para mim qual que é a mensagem, né, que tem naquele contrato, que fazendo a construção lá pelo Solidity, você pode observar que ele vai começar com Hello World. O padrão é começar aqui, ó, Hello World, contracts, Hello World.sol. O padrão é começar com um Hello World. Se eu alterei, o que acontece é que de início ele vai me apresentar isso aqui como Hello World, depois eu vou falar assim, ó, cria para mim uma transação, coloca o endereço dessa transação nessa variável tx, que você está vendo aqui, e cria essa transação utilizando, para poder fazer a criação da transação, a conta 0, que é uma das duas contas que tem lá. E me mostra aqui qual que é o valor da transação. Tá? Então, a primeira vez que eu chamo, ele faz isso. Né? A primeira vez que eu executei, ele chamou isso daqui. A segunda vez que eu executei, passando o endereço que eu recuperei, eu executei isso aqui. Tá? Então, essa é a minha aplicação JavaScript.